Boa tarde a todos. Estamos nos estúdios do CNN. Eu sou Simone e hoje vou falar um pouco mais sobre o catolicismo. Hoje em nosso jornal será enfatizado o assunto mais polêmico da atualidade, ou seja, a quebra da hegemonia do catolicismo no mundo. Porém, toda a imprensa está envolvida em informar o telespectador de como o mundo está reagindo com essa ruptura. Sempre lembrando ao telespectador que o catolicismo predominou em todo o mundo. Também que o povo, em hipótese nenhuma sequer, imaginou uma revolta de tamanha repercussão. Vamos agora para a Inglaterra, onde fala a repórter Tainara Fris, que nos informará mais sobre este fato, que no momento marca muitas cidades e regiões. Olá, Tainara. Olá, boa tarde, telespectadores. Hoje vou falar direto da Inglaterra. Nessa reportagem vou falar sobre a crise da Igreja Católica. Bom, a crise começa a partir da Contra-Reforma de outras religiões que levaram boa parte dos católicos para o seu lado. Portanto, os papas não se preocupavam com a Igreja e sim com bens materiais, pois o Papa e o alto clero ostentavam o exagerado luxo. Havia muito o afastamento de bispos de suas dióceses. Naquele tempo havia muitas indulgências onde eram perdoados com ações caridosas. Mas com o tempo pessoas viram que a Igreja Católica não tinha o poder de obrigá-los a pertencer a ela, que acabaram se juntando com outras religiões. Agora vamos voltar aos estúdios com a apresentadora Simone Prestes. Boa tarde, Simone. Bom dia, boa tarde, telespectadores. Estamos aqui na Alemanha cobrindo os principais fatos que estão acontecendo. Com uma entrevista exclusiva com Martinho Lutero, ele fala que o principal motivo foi descontentamento com a Igreja Católica. Essas foram as palavras usadas por ele. Essa igreja só sabe cobrar impostos e matar inocentes, porque para outra coisa não presta. Ele também falou: uma das principais funções da igreja não é falar para as pessoas que elas não devem matar ninguém, porque senão não vão para o céu. E o que elas estão fazendo? O que estão fazendo? Isso é uma vergonha para a igreja. Se acham no direito de matar só porque são emissários de Deus? Sem comentários, né? Essas então foram as palavras de Martinho Lutero. Voltamos agora para o estúdio com Simone e lembrando que a qualquer hora voltaremos com mais notícias. Até mais. Boa tarde, eu, Adriana, estou aqui diretamente da Alemanha. Estarei falando sobre a reforma religiosa que está ocorrendo na Alemanha, Suíça e Inglaterra. A causa da reforma foi o descontentamento dos fiéis em relação à antiga religião. Com isso, Martinho Lutero criou uma nova religião, que as pessoas tivessem o livre-arbítrio e não fossem exploradas pelo alto clero. Posso afirmar que as pessoas estão aclamando Lutero. Então, agora voltaremos aos estúdios com a apresentadora Simone. Boa tarde, estou diretamente da Alemanha e aqui as pessoas estão muito confusas, pois com o rompimento da hegemonia, a Igreja Católica quebrou-se e novas religiões comandadas por Martinho Lutero estão surgindo. Martinho Lutero está se escondendo, não sei se por medo dos protestantes ou por outra coisa, mas nessa hora ele deveria estar apoiando o povo para essa reforma. Levanta os teus coisas, parte de Simone. Boa tarde. Estou falando diretamente da Suíça, que está presenciando a maior revolta que já existiu na hegemonia católica. Com essa ruptura, está se formando uma nova crença, uma nova religião, a protestante. Essa nova religião promete possibilitar melhores condições aos fiéis. Pelo que posso notar, não são muitos que continuam indecisos. É só esperar para ver o desfecho dessa confusão. Verônica Martinelli, da Suíça. É com você, Simone. Boa tarde a todos. Eu, Sheila, estou diretamente da Alemanha para falar sobre a hegemonia da Igreja Católica, a qual causou muita polêmica. Com a ruptura da Igreja Católica, acabou criando-se outras religiões e igrejas, uma delas é a protestante.
Agora estou em frente a uma das igrejas da Alemanha, onde tem muitas pessoas gritando, brigas e até ocorrendo mortes. Mas até agora ninguém mesmo, até o alto clero não se pronunciou, porque por esse motivo está ocorrendo essa guerra entre os fiéis, a qual ninguém sabe até onde vai chegar. Existem ainda muitas dúvidas entre os protestantes sobre a posição que Martinho Lutero adotará. Agora voltaremos direto aos estúdios com Simão. Boa tarde, telespectadores. Estou diretamente da Suíça para passar a vocês o que está acontecendo com o cristianismo em crise. Aqui na Suíça todos estão brigando, muitos príncipes e reis tentam se apossar das terras e riquezas da igreja. E o ressentimento contra os tributos impostos pelos papas. Essa ruptura da humanidade religiosa dá-se o nome de Reforma ou Reforma Protestante. Tudo começou na Alemanha por Martinho Lutero. Portanto, se Martinho Lutero saísse nas ruas, ele seria linchado e fuzilado pelos outros que começaram a odiá-lo por causa da Reforma Protestante. Voltamos aos estudos com Simone. Boa tarde. Estou diretamente da Alemanha para falar de uma revolta que gerou mortes e conflitos com a ruptura da Igreja Católica. Nessa revolta, o Papa foi morto, essa cena ficou parada na mente dos fiéis. Houve greves porque os reis e príncipes queriam se apossar das terras e as riquezas da Igreja. Contudo, a Igreja ficou ameaçada pelos movimentos separatistas, levando boa parte da população a não mais acreditar na Igreja, ocorrendo assim o movimento para acabar com o catolicismo no mundo e o pânico geral. Voltamos aos estúdios com a Simone. Até mais. Boa tarde, telespectadores. Estou aqui para informar sobre a maior notícia da humanidade. Estou diretamente da Inglaterra para explicar sobre a ruptura da hegemonia que está acontecendo hoje aqui na Inglaterra. A nossa equipe está em uma área segura, pois as ruas estão protestantes o dia inteiro e à noite. Apesar da reforma ter sido uma ruptura da humanidade religiosa, muitas pessoas não gostaram e entraram em protesto. Teve pancadaria, muitas mortes e pessoas gravemente feridas. Os líderes do alto clero não se pronunciaram. Diretamente da Inglaterra para os estúdios da Simone. Com Simone. Boa tarde, telespectadores. Estamos ao vivo direto da Alemanha para transmitir a todos a crise que está acontecendo com a Igreja Católica, ou seja, com o catolicismo. A Igreja está cada vez mais se sentindo ameaçada por movimentos separatistas, que levaram essa boa parte da população a abandonar o catolicismo. Tudo isso foi uma reforma protestante, e ela foi iniciada por aqui mesmo na Alemanha, por Martinho Lutero. Posso afirmar que várias pessoas foram mortas com toda essa revolução que aconteceu entre as igrejas dos fiéis. E assim, se qualquer pessoa abre os olhos, as pessoas o condenam. E várias pessoas vão se acostumando com tudo isso que ocorre entre as religiões. E assim voltamos com o estúdio com Simone. Boa tarde, telespectadores. Estamos direto da Inglaterra com notícias sobre a reforma religiosa. Para quem ligou a televisão agora, estamos falando que nesse século começou que a Igreja Católica viu-se ameaçada por movimentos separatistas, que levou a boa parte da população a abandonar o catolicismo. E com isso, tudo por aqui está em guerra, uma pancadaria total. Só para as pessoas de casa terem ideia, mais de 1000 pessoas, incluindo o Papa, já morreram. Nesse momento, príncipes e reis já declararam que estão com o desejo de tomar as terras e riquezas da igreja. Sendo assim, voltaremos mais tarde com outras notícias sobre esse grande acontecimento. Voltamos ao estúdio com Simone. Boa tarde. Estou diretamente da Inglaterra e vou falar sobre a Igreja Católica. Atravessava uma situação de crise em sua organização e viu-se ameaçada por movimentos separativos. Entretanto, boa parte da população europeia abandona a Igreja Católica. Teve protestos, brigas, pancadarias e muitos outros. E até mortes aconteceu. E um Papa também morreu. E pode saber que a cena foi feia e ninguém dava ajuda para ele. Agora voltamos aos estudos com Simone. Boa tarde. Estou aqui diretamente da Alemanha para informar mais detalhes sobre a ruptura da Igreja Católica. Bom,
As ruas estão cheias de pessoas, algumas desesperadas, algumas confusas. Afinal, ainda não fomos informados sobre a reação do governo. A única notícia que sabemos é que nesse exato momento, Martim Lutero está sendo julgado para definir o seu futuro, pois existe uma dúvida no ar. Afinal, ele revolucionou a igreja, mas também está alegando alguns fatos que não tem como provar. Bem, volto mais tarde para informar-lhes o final desta guerra entre catolicismo e protestantes. Voltamos aos estúdios com Simone. E assim se encerra o nosso jornal. Boa tarde a todos e fique agora com a programação local. Imagine que a programação local também enfatizará o tumulto da igreja ou a repercussão da Igreja Católica no mundo. Tenham todos uma boa tarde. Sai daí, Arthur! Como é que é o